Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o darwinismo e o neodarwinismo, para fechar o nosso assunto sobre teorias evolutivas e surgimento da biodiversidade. Quando a gente fala de darwinismo, a gente lembra do Charles Darwin, mas ele não foi o único que trabalhou essas ideias, tá? Ao mesmo tempo, existia um outro pesquisador, o Alfred Russel Wallace. Ele ficou meio esquecido na história, a gente lembra mais do Darwin. Então, eu gostaria de lembrá-los que o Darwin não foi o único, mas a gente vai nesse vídeo falar mais sobre a história do Darwin, né? O Darwin era um naturalista britânico e ele era muito interessado sobre esses assuntos, ele criava pombos na casa dele, até que um dia ele foi chamado para participar de uma expedição no HMS Beagle, que foi um navio que viajou por boa parte do mundo, né? Que a gente vê o mapa, o navio saiu da Inglaterra, desceu aqui, deu a volta ao mundo, efetivamente. E nessa viagem, o Darwin teve a oportunidade de fazer diversas observações sobre os organismos vivos, né? E uma delas, que ficou bastante conhecida, é a observação que ele fez em Galápagos dos tentilhões. Os tentilhões são passarinhos, e como a gente pode perceber, o Darwin também percebeu, né, que existia uma diferença na anatomia desses passarinhos. Se a gente olha o formato do bico, como é diferente, né? Não só a observação dos tentilhões, né, mas de todos os organismos, fizeram com que o Darwin começasse a pensar no porquê desses organismos serem parecidos, morfologicamente, mas terem diferenças. E uma das coisas que ele notou foi que, dependendo do tipo de bico, esse organismo, esse animalzinho, se alimentava de coisas diferentes. Então, por exemplo, pássaros com bicos grandes e fortes, eles conseguiam esmagar sementes, né? Então, eles se alimentavam basicamente de sementes. Um outro formato de bico, mais alongado, pertencia a pássaros que agarravam insetos. Então, esses daqui eram animais insetívoros. Tinham tentilhões com bicos mais alongados ainda, e ele percebeu que esses organismos conseguiam pegar insetos que estavam nas fendas do solo, em buraquinhos. Um outro tipo para pegar a semente menor, né, mas também ainda forte. Aqui, um bico especializado para retirar néctar de flor. Então, o Darwin começou a perceber que existia uma diferença nesses organismos e que, dependendo do formato do bico, esse organismo conseguia se alimentar de uma coisa ou de outra. E a partir dessas ideias é que o Darwin, em 1859, publica um livro que chama A Origem das Espécies, que esse livro foi um grande marco na história do pensamento evolutivo, né? Antes só da gente falar, continuar falando sobre a origem das espécies e as ideias do Darwin e do Wallace também, eu só queria chamar a atenção a uma coisa. No vídeo passado, eu pedi para que vocês prestassem atenção para quando foi que o Lamarck publicou as ideias dele, né? O ano tinha sido 1809. E aqui, olha, a gente olha, o Darwin nasceu em 1809. Então, por que eu chamei atenção a isso? Porque é muito comum a gente olhar em alguns livros didáticos e, da forma como é colocado, parece que o Darwin e o Lamarck eram contemporâneos, assim, e que eles debatiam as suas ideias evolucionistas. E isso não é verdade, né? Quando o Lamarck estava publicando o livro dele, o Darwin estava nascendo. Então, assim, é bem provável que o Darwin tenha bebido na fonte do Lamarck, né? Assim, ele leu os trabalhos. Então, as ideias do Darwin são revolucionárias. Sim, são, mas também só são possíveis porque antes dele vieram outros pensadores, ok? Mas vamos voltar aqui a falar da origem das espécies, né? A origem das espécies é que o Darwin coloca suas ideias a partir das conclusões que ele tirou das observações dele nessa viagem com o Beagle. Então, assim como ele tinha visto os organismos diferentes, ele propõe, então, que na natureza exista a variabilidade, ou seja, numa mesma população, existem indivíduos que são um pouco diferentes um do outro. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma população de bolinhas. Se a gente olhar, todos são bolinhas, mas existem bolinhas de cores um pouco diferentes uma das outras. Isso é o que a gente chama de variabilidade, ok? A partir dessa variabilidade, o meio ambiente poderia receber esses organismos de maneira diferente. Como assim? Haveria o que eles chamam, então, de seleção natural. Essas características dos organismos seriam
adaptações ao ambiente. Se essas adaptações forem positivas, esse organismo tem maior chance de sobreviver e se reproduzir. Então, vamos pegar a nossa população do slide anterior. Quando a gente pega aquela população e coloca ela no meio ambiente, aqui no caso esse ambiente é um ambiente verde. Imaginando que, por exemplo, essas bolinhas fossem joaninhas e você, que está aí do outro lado da tela, fosse um passarinho com fome querendo comer joaninhas. Quais dessas joaninhas você acha que você enxergaria mais facilmente, seria mais fácil de você pegar? As amarelas, certo? Porque elas chamam mais atenção. Então, a característica amarela é uma característica do próprio indivíduo, mas que nesse ambiente não é uma boa característica. Então, muito provavelmente, os amarelos seriam mais predados do que os outros organismos. Se a gente olhar aqui na nossa composição final da nossa população, a gente tem menos amarelo do que as outras cores do ambiente, ou seja, o amarelo desapareceu mais rápido. E aí, quanto menos indivíduos, mais difícil a minha reprodução, certo? Então, com o passar do tempo, o que a gente veria? Que nessa população, o número de indivíduos amarelos, ele ia diminuir, enquanto que o número dos indivíduos verdinhos, aí, que estão mais próximos da cor do ambiente, iria aumentar. Pode ser que, com o passar do tempo, a população de amarelos chegue até mesmo a desaparecer, porque eles têm maior chance de serem predados. Então, quer dizer que ser amarelo é ruim e ser verde é bom? Depende. Porque, e se o ambiente mudar? Então, eu peguei aquela população final, aqui, essa população final, e agora, essa última, e agora o ambiente vai mudar. Então, aquele mesmo grupo, agora o ambiente, aconteceu alguma coisa e o ambiente ficou amarelo. Bom, nesse ambiente amarelo, será que ser amarelo é ruim, como era no ambiente verde? Aqui agora, quem está mais fácil de ser enxergado não são os amarelos, e sim os organismos que eram meio verdinhos, né? Que até aqui na cor fica parecendo que eles são cinzas. Então, agora é mais fácil ser predado quem não for amarelo. E aí, com o passar do tempo, o que a gente percebe é que os outros organismos foram comidos e a população amarela continua, que eu tive até que fazer um círculo de outra cor nela, senão a gente não conseguiria enxergar. E aí, com o passar do tempo, a população de amarelos aumenta, enquanto a das outras cores passa a diminuir. Então, que conclusão que a gente chega? A gente só pode chamar uma característica do organismo de adaptação num determinado ambiente, porque aquela característica que o indivíduo já possui, ela só é possível ser chamada de adaptação se naquele ambiente ela for favorável. Se ela não for favorável, ela não é uma adaptação. E uma adaptação num determinado ambiente, no ambiente A, não é necessariamente uma adaptação no ambiente B. E é muito importante, essa característica, ela não foi transformada ao longo da vida. O organismo já nasceu com ela. Bom, um dos grandes problemas da ideia do Darwin, que algumas pessoas demoraram um pouco para aceitar, é que ele explicava, a partir da observação, que existia variabilidade e explicava como essa variabilidade influenciava na história daquela população, através da seleção natural. Mas o Darwin nunca conseguiu explicar como essa variabilidade surgia. E isso porque não existia ainda uma disciplina chamada genética. Isso só foi possível ser explicado depois dos avanços da genética, que a gente compreendeu o material genético, né, a função do material genético, e aí surge o que a gente chama de neodarwinismo. O neodarwinismo nada mais é do que as ideias do Darwin, e agora essa contribuição da genética explicando o surgimento da variabilidade. E como essa variabilidade surge? Ela surge a partir das mutações no material genético. O material genético, ele está presente em todas as nossas células, né? Então, se a gente pegar uma célula, por exemplo, do braço de uma pessoa, a gente pode olhar o material genético dela e essa célula pode sofrer uma mutação no material genético dela. Agora, se a mutação ocorrer nessa célula, o que vai acontecer é que essa célula vai mudar suas características. Então, a gente vê aqui, coisinho azul seria a mutação. Essa mutação só muda as características dessa célula, dessa região do corpo. Agora, se ao invés da mutação acontecer numa célula qualquer do corpo, ela acontecer, por exemplo, num gameta, aí no caso um espermatozoide, essa mutação vai mudar a informação do gameta.
Então, quando esse gameta masculino, aí no caso, se encontrar com um óvulo, um gameta feminino, esses dois gametas vão se fundir, esse material genético se funde e vai gerar, então, agora um novo indivíduo, um bebezinho. Esse bebê formado, todas as células dele vão possuir a característica mutada que estava lá no gameta. Então, esse bebê vai ter as novas características. E assim surge a variabilidade na população, né? Indivíduos com novas características entrando nessa população por conta das mutações que eles receberam dos pais e ficando, então, com uma maior variabilidade nessa população de indivíduos.